Bom, gente, eu estou de volta aqui para dar continuidade ao assunto que a gente começou a ver no vídeo anterior, em que a gente estava falando sobre o Renascimento, esse movimento importante que aconteceu lá na Europa, no finalzinho do século XV, início do século XVI. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o classicismo. O classicismo tem tudo a ver com o Renascimento, porque, gente, como a gente sabe, como eu já falei no vídeo anterior, o Renascimento foi um movimento muito amplo, né? O Renascimento foi um movimento artístico, cultural, filosófico, científico, político, né? E, obviamente, social, que aconteceu lá na Europa, finalzinho do século XV, início do século XVI. E esse movimento, gente, como eu disse, né, envolveu a ciência, né, com o Galileu Galilei, por exemplo, né, que fez descobertas muito importantes, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, né, e alguns outros cientistas da época, né, que se interessaram pelos mais diferentes assuntos. O próprio Leonardo da Vinci também foi um cientista. Então, quando a gente fala de Renascimento, é uma coisa muito ampla. Nas artes, gente, uma das manifestações do Renascimento na arte foi o classicismo, né? O que foi o classicismo? Como eu falei para vocês, o Renascimento representou um retorno aos valores da Antiguidade Clássica. Na arte, como foi que isso se traduziu, gente? Como uma forma de reação à arte teocêntrica medieval, essa arte renascentista procurou resgatar os ideais, os princípios, né, os valores e a noção de arte que foi construída na antiguidade. E para a gente estabelecer qual é esse modelo clássico, a gente recorre então a quem? A quem estabeleceu o padrão, né, na antiguidade, que foi Aristóteles, né, a poética de Aristóteles, em que ele estabelece, né, o parâmetro em relação ao que é a arte, né? O que é que caracteriza a boa arte? E para Aristóteles, a boa arte é aquela que retrata, que representa, que mostra, apresenta uma perfeição, tá? A arte renascentista, ela busca a perfeição, ela é uma manifestação do sublime, é uma representação do sublime, tá? Então, o que significa isso? Eu devo representar tudo que for mais elevado. Então, a arte ela não pode se ocupar de qualquer coisa vulgar, comum, né? As coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, as coisas que, né, não tem nada de especial, não devem ser objeto da arte para Aristóteles, tá? Eu não estou, entendam muito bem isso, eu não estou dizendo que eu penso dessa forma, não estou dizendo que hoje em dia se pensa dessa forma, eu não estou dizendo que esse é o jeito certo de se pensar a arte, tá? Essa é a visão aristotélica da arte, né? A boa arte tem que ter simetria, né? Ou seja, nada desequilibrado, nada torto, né? Nada feio, de acordo com aquele padrão de beleza estabelecido, né? A arte não deve transparecer nenhum sentimento negativo, né?
tristeza, né? Não deve representar a morte, né? Não deve representar a dor, né? O sofrimento. A arte deve representar aquilo que há de belo, de mais belo, elevado, né? No caso da pintura, a gente vai ver muito a presença da luz, da luminosidade, né? Das cores claras. Por quê? Porque a arte não deve representar a escuridão, né? O obscuro. Então, gente, esses ideais, esse modelo de arte aristotélica foi um modelo seguido pelo movimento renascentista. Então, o classicismo, né, ele estabelece uma normatividade na arte. Você tem que seguir uma norma, você tem que seguir um padrão, você tem que seguir uma cartilha. A boa arte é assim. De preferência, siga os modelos clássicos. Imite os bons modelos, os bons artistas, os grandes artistas. Você vai ser um bom artista quando você souber imitar os modelos, os bons exemplos. Tá? Então, era basicamente essa a visão clássica. A boa arte tem que ser comedida, moderada, você não pode ter nenhum tipo de exagero, né? Nada muito exagerado, nada muito floreado, nada muito, né, cheio de detalhes. Simples, né? Você tem que manter a simplicidade, a moderação, não pode expressar muita emoção, tudo comedido, né? Então, na literatura, a gente vê, por exemplo, os poetas italianos como Francesco Petrarca, né? A gente vê, e aí a gente vê em Portugal, Luís de Camões foi o principal representante, né? O grande representante do classicismo em Portugal. E o classicismo chega também no Brasil, tá? O classicismo chega no Brasil. Com quem? Né? Com Bento Teixeira, a prosopopeia de Bento Teixeira. E onde é que a gente vê isso que eu falei, muito bem exemplificado no Bento Teixeira? Vejam só. O modelo, né, de boa literatura eram os clássicos. Quem são os clássicos? Né? O movimento renascentista conheceu Virgílio, poeta romano, né, que viveu um pouquinho antes, né, da época do nascimento de Jesus, né, lá no Oriente, lá na Judéia. Virgílio era um poeta romano. Virgílio, ele próprio copiava, né? Ele escreveu a sua obra mais importante, que foi uma epopeia. Gente, o que é uma epopeia? Epopeia é um poema longo, né? Um poema narrativo que conta a história, né? As aventuras de um grande herói, normalmente, né? Que ele fica ali, ele luta contra diversas dificuldades, adversidades, os deuses ali tentam atrapalhar, né, o objetivo dele, mas ele tem deuses também lutando a favor dele, e aí ele busca alcançar um objetivo, né, e ele representa um sentimento de uma nação, né, um espírito nacional. A epopeia de Virgílio foi a Eneida, né? A Eneida é um poema épico que conta as aventuras de um herói chamado Enéas. Enéas foi
um guerreiro troiano, né, sobrevivente da Guerra de Troia, que teve a missão de reconstruir a cidade de Troia, criar uma nova Troia, onde o espírito troiano pudesse ser revivido, né? Já que a cidade de Troia tinha sido completamente destruída pelos gregos na famosíssima Guerra de Troia, né? Troia foi invadida, né, por meio daquele estratagema, né, com o cavalo de madeira, e foi destruída, e ele sobreviveu, ele fugiu de Troia e levou uma caravana, né, um grupo de pessoas, de outros troianos sobreviventes, com o objetivo de iniciar uma nova Troia, né? E aí o objetivo de Enéas o objetivo de Virgílio ao escrever a Eneida era criar uma origem mítica para a cidade de Roma, que Roma seria a nova Troia, né? Essa epopeia ela já se inspirou na Ilíada e na Odisseia, que são epopeias gregas atribuídas ao poeta Homero, né? Lendário poeta cego que compôs esses dois poemas. A Ilíada é um poema épico que conta a Guerra de Troia, né? E tem como seu herói principal Aquiles, né? Mostra as aventuras de Aquiles ao longo da Guerra de Troia. E a Odisseia conta justamente logo depois que a Guerra de Troia terminou, né? Mais ou menos na mesma época em que se inicia a história da Eneida, né? Ulisses, né, que era um dos gregos que estavam lutando na Guerra de Troia, ele termina a guerra e ele tenta voltar para sua casa, para junto da sua família e para recuperar o seu trono lá na sua cidade de Ítaca, né? A cidade onde ele nasceu e de onde ele era o rei. E ele enfrenta grandes dificuldades porque quando ele destrói a cidade de Troia, ele zomba do seu patrono, que era o deus Poseidon, que era o deus dos mares, e ele não se ligou que ele ia ter que voltar para casa de navio, né, pelo mar, o domínio de Poseidon, e Poseidon, né, dificultou muito a vida dele, de modo que ele levou, né, 10 anos para voltar para casa, né, por conta de todas as dificuldades que ele enfrentou. Então, Luís de Camões, português, né, do século XVI, escreveu também uma epopeia portuguesa, né, que aí o objetivo é criar um herói mítico português. E esse herói mítico português foi quem? Vasco da Gama, o grande navegador português que descobriu o caminho para o Oriente, né? Caminho alternativo, contornando a costa do continente africano. Então, ele cria ali a sua epopeia muito semelhante à Eneida, né? Dando até um objetivo nobre para Vasco da Gama. Vasco da Gama foi para o Oriente para propagar a fé cristã entre os selvagens, os bárbaros pagãos, né? Na verdade, ele foi para estabelecer relações comerciais, né? Para trazer dinheiro para Portugal, né? E não para levar a fé cristã. Mas a obra de Camões teve esse objetivo, né? Criar um herói mítico para Portugal. Aqui no Brasil, Bento Teixeira escreve a Prosopopeia, um poema bem menor, né, do que os Lusíadas, né, que é a epopeia de Luís de Camões,
Os Lusíadas têm, né, 10 cantos, né, e a Prosopopeia de Bento Teixeira é bem mais curta, mas seria uma epopeia brasileira, né? E é bem interessante, né, essa noção de uma epopeia aqui do Brasil. Não pegou, né, não fez tanto sucesso, né, essa epopeia brasileira como a epopeia portuguesa fez, né? Os Lusíadas são considerados a obra fundadora, né, da língua portuguesa, né? A obra fundadora da literatura em língua portuguesa, né? Mas o que eu quero que vocês mantenham na mente, né? É que a partir dali, né, do classicismo, já começa, né, uma literatura com mais cara de Brasil, né, de literatura brasileira, tá? Muita gente, né, nos livros você vai encontrar que a literatura brasileira nasce com a literatura de informação, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha é a primeira obra da literatura brasileira. Não é, gente. Sabe, eu particularmente não concordo com isso. Mas você vai encontrar isso nos livros de literatura, certo? Você vai encontrar isso nos livros de literatura. Tudo bem, né? Mas a literatura brasileira começa mesmo com essas manifestações, com o classicismo brasileiro, tá bom? Na figura de Bento Teixeira. Ok, gente? Bom, isso eu acho que é o que tem de mais importante para vocês saberem sobre o classicismo, tá certo? Na literatura brasileira e portuguesa. A gente poderia falar mais sobre Camões. Camões, né? A obra de Camões é riquíssima, a história da vida de Camões também é maravilhosa de se estudar, mas nesse momento eu não quero me aprofundar muito em Luís de Camões, tá bom? Tem muito material para vocês lerem. Eu sugiro vocês lerem os sonetos de Luís de Camões, que mostram, já apontam para o nosso próximo assunto, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, que é o Barroco, tá? Então, eu posso trazer, inclusive, sonetos de Camões quando a gente for falar de Barroco, tá? Mas nesse momento eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Eu quero que vocês entendam mais ou menos como que começou a literatura brasileira, como que começou a ser produzida uma literatura aqui no nosso território, embora ainda não existisse uma ideia, uma noção de Brasil. O Brasil não existia, o Brasil eram as terras de além-mar, né, que eram de propriedade de Portugal. Era a colônia portuguesa. Não tinha uma nação brasileira, até porque aqui tinha índios. Os índios não eram vistos pelo europeu como, né, um povo que tivesse algum tipo de interesse cultural, né? Os estudos sobre a literatura indígena ainda, né, estão começando aqui no Brasil. Tem muita coisa produzida, né, muitos estudos em relação a isso, mas a gente ainda tem pouca informação sobre a literatura indígena. Eu acho que seria interessante a gente estudar essas origens da literatura feita no nosso território. Mas a ideia de Brasil, a noção de Brasil ainda não existia no século XVI. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, a gente volta num próximo vídeo para dar continuidade a esse assunto. Um grande abraço a todas e todos, fiquem bem, cuidem da saúde e até a próxima. Tchau, tchau.